Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda etapa do nosso projeto, a etapa em qual nós vamos trabalhar os conteúdos associados às práticas. O conteúdo de hoje, vocês vão ver a diferença entre agrotóxicos e fertilizantes, certo? Bem como também os seus malefícios. E o objetivo dessa aula é perceber que existem métodos de minimizar ou até eliminar a presença de agrotóxicos ou outros produtos químicos durante o cultivo, substituindo-os por adubos orgânicos e métodos naturais no controle às pragas, certo? Então, com base nisso, a nossa prática será a produção de defensivos orgânicos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Inúmeras vezes, agrotóxicos são confundidos com fertilizantes. Vejamos a diferença. Os agrotóxicos são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente domésticos. Inseticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas, nematicidas, bactericidas e vermífugos são alguns exemplos. Os agrotóxicos visam alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservar as ações danosas dos seres vivos considerados nocivos. Também são considerados agrotóxicos as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Os fertilizantes são compostos orgânicos ou inorgânicos utilizados para repor os nutrientes essenciais ao desenvolvimento do vegetal. Alguns nutrientes são necessários aos vegetais em menores quantidades e, por isso, são denominados micronutrientes, como é o caso do ferro, zinco, boro, manganês, cobalto, entre outros. Outros nutrientes que são necessários em maiores quantidades são os macronutrientes, o nitrogênio, potássio, hidrogênio, carbono, oxigênio, cálcio, enxofre, fósforo e magnésio. A partir do final da década de 1950, os Estados Unidos passaram a incentivar a implantação de mudanças na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários países subdesenvolvidos. O conjunto de mudanças técnicas na produção agrícola ficou conhecido por Revolução Verde e consistia na utilização de adubos químicos, inseticidas, herbicidas e na mecanização do preparo do solo, cultivo e colheita. Assim, valorizava a monocultura em grandes propriedades. Embora tenha proporcionado o aumento de produtividade por área cultivada, a Revolução Verde, além de graves impactos ambientais, provocou desemprego. Em países que não realizaram reforma agrária, principalmente na África e no Sudeste Asiático, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas e não encontraram novos trabalhos. De maneira geral, os pesticidas são tóxicos, independentemente de qual composto é usado, sendo uns menos e outros mais danosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando o agrotóxico é utilizado, ele chega ao solo, à chuva ou o próprio sistema de irrigação da plantação, facilita a chegada desses pesticidas aos corpos de água, poluindo-os, intoxicando toda a vida lá presente. O uso de pesticidas, inclusive, contribui com o empobrecimento do solo. Estudos também mostram que a utilização de pesticidas reduz a eficácia da fixação de nitrogênio realizada por micro-organismos, o que faz com que o uso de fertilizante seja cada vez mais necessário.
Os pesticidas também favorecem no surgimento de pragas progressivamente mais fortes através de um processo chamado de seleção natural, em que os animais mais resistentes aos agrotóxicos tomam o lugar das espécies mais sensíveis. Outro problema também são a diminuição do número de abelhas polinizadoras e a destruição do habitat de pássaros em ambiente onde os pesticidas são utilizados. O uso de agrotóxicos muitas vezes se faz necessário realmente, quando é usada a quantidade mínima eficiente. O agrotóxico não causa problema de saúde a quem come os frutos da plantação. O problema é que muitas vezes as doses são excessivas. Estudos indicam que se ultrapassarmos quantidade dentro dos valores diários aceitáveis, as consequências serão dores de cabeça, alergias e coceiras. Em caso mais grave de exposição direta, a possibilidade do aparecimento de distúrbio do sistema nervoso central e até câncer. Uma alternativa para o uso dos agrotóxicos é a agricultura orgânica, uma forma ambientalmente sustentável de se utilizar o solo para a produção, ou seja, de forma a garantir a preservação dos recursos naturais para as nossas futuras gerações. A principal preocupação e objetivo da agricultura orgânica é garantir a saúde no consumo dos alimentos, diminuindo ou eliminando a presença de agrotóxicos e outros produtos químicos durante o cultivo. Nesse sentido, todo o processo é realizado de maneira a não empregar qualquer produto químico que possa alterar a qualidade dos alimentos cultivados e nem a capacidade dos alimentos em fazer bem à saúde. Assim, fertilizantes e defensivos agrícolas são substituídos por adubos orgânicos e métodos naturais de controle de pragas, entre outras formas de cultivo. Bom, pessoal, então ao término, eu espero que vocês tenham compreendido, mas assim mesmo eu quero destacar alguns pontos, certo? Que eu acho que é relevante, Então, eu quero destacar, que os agrotóxicos, eles são produtos químicos, certo? Usados geralmente na lavoura, na pecuária e até mesmo nos ambientes domésticos, que os fertilizantes, eles são compostos orgânicos e inorgânicos e que a sua utilização é para repor os nutrientes, devolver aqueles nutrientes que foi perdido ao solo, certo? E que esses nutrientes, eles podem ser em pequena quantidade, que são os micronutrientes, E quem são esses micronutrientes? É o ferro, o zinco, o boro, o manganês e o cobalto, entre outros. E os macronutrientes, que são aqueles em maior quantidade, que o solo ele necessita, que são o nitrogênio, o potássio, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o cálcio, o enxofre, o fósforo e o magnésio, certo? Que todos os pesticidas, eles são altamente tóxicos, Que o agrotóxico, ele vai contaminar o solo, Porque quando ele é aplicado, a própria irrigação ou a chuva vai fazer com que esse produto químico desça, infiltre-se pelo solo e aí vai contaminar os lençóis freáticos e isso vai trazer danos, a todos aqueles organismos que vivem ali ou até mesmo os seres vivos, certo? E que ele causa dores de cabeça, em contato, ele pode causar dores de cabeça, alergias e coceiras. E uma exposição maior pode causar distúrbio ao sistema nervoso central e até mesmo câncer. E que uma forma, sustentável, certo? Alternativa é a
agricultura orgânica, onde iremos substituir esses insumos, né, usados por adubos orgânicos e métodos naturais de controle às pragas. Ok, pessoal? Foi só um resumozinho básico, certo? Até mesmo porque os vídeos eles não podem ficar muito longos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E que realmente tenha havido a aprendizagem, ok? Então, até a próxima.